Olá, nós estamos aqui para mais um Minutos do Acolhedor. E esse Minutos é um minuto tão importante, porque nós estamos aqui hoje com uma convidada mais do que especial, né? A nossa querida tia Lelê, do projeto Acolher Peras e Luto, acolhedora do projeto, que vai junto com a gente aqui poder falar sobre um tema tão importante, que são o tema 7, 8 e 9 do método de acolhedor, do método de acolhimento, ato de amor. Então, esse 789 é quem ama sente saudade, cuidando do ente querido e o poder da gratidão. Tia Lelê, ninguém, eu ia falar assim, olha, nós estamos aqui com a Alessandra, mas aí ninguém sabe quem é a Alessandra, todo mundo só sabe quem é a tia Lelê. É aquele mimo, é aquele cuidado que, inclusive, nós temos uns com os outros, né? Outros colaboradores do projeto, inclusive, também têm o seu nome, assim, né, diminuído, abreviado. Então, é esse carinho universal que o projeto tem com a gente. Realmente, essa é a minha identidade. É verdade, é muito bom. E quando a gente pensa, né, nesses minutos, ele nasceu, né, Lelê, com um desejo de que a gente pudesse levar para outras pessoas que são acolhedoras do projeto, mas que também pessoas que acolhem no emprego, acolhem porque são acolhimentos fraternos, porque são médicos, são alguma coisa que usa o acolhimento, né? Porque eu acho que o acolhimento ele encaixa em qualquer coisa, numa empresa, numa família. Então, para que essas pessoas também pudessem se elucidar dentro desses temas e dentro do valor que o projeto dá ao acolhimento, que é a nossa base de trabalho em tudo que a gente faz, né? Então, quando a gente pensa no primeiro tema, que é o nosso sétimo, né? Quem ama sente saudade, isso me faz muito vir assim algumas experiências que a gente tem repetidas dentro dos grupos de acolhimento, né? Porque nós já estamos aí entrando no grupo 62, já tivemos muitas experiências. A controvérsia que às vezes acontece da pessoa dizer que a saudade se resume à dor. Então, assim, se eu sinto saudade, eu sinto dor. E essa nossa visão do projeto, que a saudade, ela não representa a dor da ausência, né? Mas sim que a saudade representa o vínculo afetivo que você criou em algum momento com aquele ser amado, e sentir saudade é uma consequência daquela possibilidade, daquele presente que é você amar uma pessoa, né? Então, a gente podia começar falando um pouco sobre isso. O que é que você acha? É verdade. Ao longo dessas 12 semanas, cada etapa é uma etapa que abre uma porta assim, muito importante. E quando a gente fala que quem ama sente saudades, é um tema assim, muito poderoso, porque isso nada mais é do que eternizar as memórias, as lembranças de quem a gente tanto ama. Isso vai ficar para sempre guardado dentro do nosso coração. Então, eternizar um momento que foi tão gostoso, tão bem vivido, ele não é dor, com certeza ele é amor. E é isso que eu acho importante, porque muitas vezes as pessoas falam, eu vou transformar minha dor em amor, né? E aí eu fico pensando, no momento que a gente ama aquela pessoa, né? No momento que você concebe o filho, ou que você encontra aquela pessoa que um dia se transforma no seu marido, ou no momento que você identifica seus pais como, né, você criancinha, mas você já tem a referência do amor que eles sentem por você, rapidamente a gente faz esse vínculo. No momento que você conhece alguém, que você fala, nossa, a gente se conhece no projeto, parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? E a gente, ali, rapidamente, a gente se cruza e se identifica. Naquele momento, eu sinto que como se fosse uma concepção, porque nasce ali entre eu e aquela pessoa, eu e o ser amado que a gente ama, uma nova realidade. A partir daquele momento, você não é mais aquela pessoa que você era antes, você agora já é a pessoa que, além de tudo que você era, você ainda é essa pessoa que também ama aquele ser. E aquele amor vai transformar você, porque você vai aprender com aquela pessoa, você vai se doar para aquela pessoa, a troca vai ser muito profunda. Então, eu acho muito importante que a gente comece a assimilar o presente gerarmos vínculos afetivos. O É presente. verdade. E esses vínculos afetivos, eles são tão importantes porque o próprio amor, ele move muitas montanhas, ele consegue colocar
uma visibilidade que até então a gente estava parado naquela inércia e não consegue enxergar. Então é o que eu sempre falo, essa saudade, às vezes ela pode ter aquela dor lá no fundinho, mas é aquela dor daquele carinho, daquele momento que a gente vivia junto, né? E depois, quando a pessoa parte, a gente tem que ter o quê? O resgate das boas lembranças, daquelas memórias que elas vão ser eternizadas para a nossa vida toda. E a gente vai ver que, sim, vai ser eternizada. E eu acho que aí entra a conexão. Ao invés de eu ficar reclamando que o ser amado desvencilhou o corpo físico da alma, né? Porque muitas pessoas chamam de perda, mas, na verdade, a gente sabe que não há uma perda. Acontece, sim, esse desvínculo do corpo físico. Esse corpo físico já não vai mais estar aqui entre nós, mas esse sentimento de amor que nós sentimos é um amor de almas, já não é mais um amor de corpo. Eu percebo que, apesar de entender que essa é uma passagem desafiante, a gente descobre nessa passagem, porque você teve essa experiência com o seu filho, eu tive a experiência com os meus filhos, que o amor não se interrompe, porque houve esse desenlace do corpo. A gente vai perceber que esse amor ele é crescente, ele é alimentável diariamente, né? Porque a gente vai lembrar do filho, sentir o filho, né? Sentir o cheiro do filho, a gente vai sentir isso que a gente tem pelo nosso ente amado, é uma constância. Então, nós vamos perceber que essa saudade é a saudade das lembranças e não a saudade dessa suposta perda que as pessoas chamam, né? Como se elas tivessem conectadas à realidade da ausência. E eu penso que nós temos que estar conectados na realidade da presença e não da falta. E fazendo um adendo ao que você está falando, Rosana, o que muita gente fala é dar continuidade ao legado, né? Eu vejo assim muitos pais que partiram, que faziam alguma atividade social ou alguma outra coisa relacionada à família e que após a partida desse ente querido, os próprios parentes eles querem manter essa chama viva e dar continuidade. Né? Inclusive, tem um caso no grupo que eu estou participando agora, um dos grupos, né? Que após o falecimento da filha, a mãe resolveu montar um projeto de caridade que atende pessoas carentes da cidade dela. E olha só que coisa linda, né? Que coisa bacana, dar continuidade de uma forma diferente, não sentindo a dor, mas transbordando aquele amor que pessoa que partiu deixou representada no coração, né? É verdade, nós temos um acolhedor que disse uma frase assim, ele disse, vou falar uma frase que marcou essa metamorfose para mim, saudade sim, tristeza não. Eu achei tão significativa essa frase, porque a saudade eu acolho, né? Mas eu não preciso associar a lembrança do meu ser amado à tristeza, porque se eu só associar a tristeza, me dá a impressão que já passou, que não existe mais, eu estou triste porque eu não tenho mais. Então, para mim, quando meus filhos partiram, eu busquei validar a presença. A oportunidade da maternidade, que foi um presente maravilhoso no caso, né? Porque às vezes o seu ente que parte é sua mãe, seu marido, é uma forma, um parentesco diferente, no nosso caso foi a maternidade, então a validação do presente da maternidade. O segundo foi a possibilidade de amar e ser amada por esses filhos, né, que são um presente divino na nossa vida, e cultivar o que eu ganhei, e não cultivar a partida, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam melancólicas e entristecidas ou depressivas, porque elas cultivam a partida, em vez de cultivar a convivência, né? E eu acho que isso é uma virada de chave. Você não acha, Lele, que isso é uma virada de chave? Com certeza, inclusive agora, recentemente, no sábado, foi o aniversário do meu menino Diogo, ele completaria 21 anos, e aí eu já comecei a pensar assim, antecipadamente, a gente já começa a colocar aquela emoção assim na frente, aí eu falei, não, peraí, eu não preciso passar pela tristeza,
Eu tenho que lembrar, ele não está aqui completando seus 21 anos, mas vamos lembrar tudo que ele me presenteou durante os 18 anos que ele teve comigo. E aí eu comecei a lembrar das coisas gostosas, né? As viagens que nós fizemos, os apelidos que nós trocávamos, as caretas. E aí tudo que era para ser um dia tão triste na minha vida, eu optei em manter a minha saudade viva com as memórias e as lembranças que ele trouxe para mim. Que lindo, e isso fez você se retroalimentar, né? Isso faz me lembrar uma acolhida no nosso grupo 58, que ela disse assim, ao fazer o exercício 7 do Quem Ama Sente Saudade, ela disse, era o dia do meu aniversário. Ao fazer exercício, eu pude aprender que eu posso ter um novo jeito de abraçar meu pai, que agora é diferente, porque era o dia do aniversário dela, ela pôde se sentir abraçada, mas ela fez o quê? Ela se permitiu sentir que existem outros jeitos de abraçar, que não é só aqueles que ela conhece ou conheceu até esse momento, né? E daí ela disse que quando ela se permitiu, ela disse que ela sentiu-se abraçada com a alma e o amor que o pai sente por ela. Então, eu achei tão lindo isso, porque a gente vai perceber que esses abraços vão além do que nós imaginamos, que esse amor vai além do físico. Nós não amamos o corpo faz parte, porque é uma parte da convivência termos os 5 sentidos, tocarmos, sentirmos, mas o aprendizado é que o amor vai além do corpo, né? E quando a gente cultua, entende, preserva, transborda esse amor para outras pessoas, a gente começa a perceber que quanto mais a gente transborda, mais a gente passa, como você disse, aqueles valores que a gente aprendeu, a gente honra as pessoas que a gente viveu, porque nós também nos tornamos parte desse amor que a gente usina para o outro, né? Porque parte do bem-estar que eu proporciono para o outro é meu e pertence também aos meus filhos, porque graças a esse afeto, eu estou podendo transbordar esse amor a outras pessoas. É como se fosse uma corrente, eu diria, né? Uma corrente onde a gente fica passando para frente o melhor que nós vivemos. O melhor. Esse amor, ele é tão transformador que nos permite continuar caminhando para frente, que é o que a gente tem que fazer. Tem que caminhar para frente, encontrar novos ideais, novos objetivos e dar continuidade a manter viva toda essa chama que ficou adormecida no nosso coração, mas que a gente vai fazer presente no nosso dia a dia. Nossa, é lindo, é de arrepiar. Quando a gente se ama, tudo arrepia. Tudo arrepia. No nosso 8º tema, ele é um tema também muito importante, porque a gente chama de cuidando do ente querido, né, Elê? E o tema vai trazer algo que precisa bastante ser entendido. Muita gente entra dizendo assim, as pessoas falam que eu não posso chorar, porque o meu ente querido vai sofrer, ele não vai ter paz, né? E o nosso primeiro tema do método de acolhimento, ato de amor, é o choro reparador. Não, você pode chorar e muito, chore tudo que você precisa chorar. Então, esse primeiro tema já contradiz essa fala, porque é uma fala dolorosa. A gente tem que segurar e não pode vivenciar a nossa emoção, que naquele momento nós estamos vivendo essa partida, estamos vivenciando essa dor desse momento, que é real, né? E vamos segurar e embutir nossa emoção. Então, não, para o projeto, a gente não tem que fazer isso dentro da nossa experiência. Mas o Cuidando do Ente Querido, ele vem lá na 8ª semana, né? Porque é um tema por semana. Por quê? Porque em algum momento, depois que eu olhei para mim, que eu entrei em contato com as minhas questões, com a minha dor, com a minha raiva, com a minha culpa, com qualquer coisa que eu possa estar sentindo, vai haver um momento que eu amadureço, né? E começo a olhar para esse cuidado com o meu ente querido, como dizendo, ele foi embora e eu tive que recomeçar a minha vida, mas ele também está tendo que recomeçar a vida dele em qualquer lugar que ele esteja residindo. Alguns chamam de céu, outros chamam de vida espiritual. Não importa o que cada um pensa que a alma possa residir, mas o que importa é, em algum lugar, esses seres amados também estão
recomeçando as suas vidas, estão tendo que também criar um novo habitat, uma nova possibilidade, se acostumar com esse novo momento, né, sem o corpo físico. Então, eu acho de extrema importância que a gente tenha esse olhar, que é recíproco, do mesmo jeito que eu quero ficar melhor, eu também desejo que o meu ente querido fique melhor. Do mesmo jeito que eu preciso recondicionar minha vida, o outro também vai precisar de se reorganizar na vida dele. É como se fosse o cuidando do ente querido, é como se fosse uma consciência de que eu amo tanto aquela pessoa, mas ela também me ama, ela também sente saudade de mim, ela também vive tudo isso que eu vivo. É bacana esse pedaço, você não acha, da gente poder ter esse olhar para o ente querido? Com certeza. E ouvindo aí a sua fala, eu lembrei muito de uma palavra que eu aprendi logo no primeiro ciclo, né? No primeiro ato de amor, que foi esse choro reparador, que é a palavra tempo. Nossa, eu uso a palavra tempo para tanta coisa, porque o tempo é o que eu preciso para desacelerar, para respirar, para pensar e colocar as ideias em ordem, né? E esse cuidado com esse nosso ente tão querido está se desvinculando dentro desse afeto, né? Que ele está presente na nossa vida, tirando aquela dependência, né, física, mas mantendo a nossa dependência aqui, ó, dentro da gente. E a gente vai estar cuidando dele no nosso pensamento, no nosso carinho, nas nossas atitudes, não é mesmo? Com certeza, e eu acho assim, o nosso exercício desse oitavo tema é porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não sinto meu ente querido aqui, eu não sinto que ele está em mim, e aí vários exercícios e meditações que a gente oferece no projeto é para ajudar a pessoa a entrar em contato, para que ela possa sentir, né, que se a gente se agora feche os seus olhos e comece a pensar no seu ente amado, com certeza nós estaremos conectando com aquela emoção maravilhosa que a gente sente desse ente amado. Então, a gente vai perceber que não importa de que forma, esses entes, eles estão vivos em nós. Então, para mim, cuidar do ente querido é lembrar que ele está vivo em nós, e esse é o nosso trabalho, mantermos, nutrirmos essa vivência em nós de uma forma saudável. É como se a gente se alimentasse até então de reclamação, porque Deus fez isso não é justo, não, porque comigo isso não é legal, e a gente se nutrisse de algo que não é saudável, porque isso não nos leva a fazer a gente se sentir bem, e a gente passasse, na hora que cai a ficha de que o ente querido também está passando por esse processo transformador da vida dele, que a gente se acalmasse, como você falou, e falasse, não, peraí, então eu posso ser essa pessoa que ao invés de reclamar, eu vou começar a agradecer, eu vou começar a dizer a ele o quanto ele é importante para mim, o quanto eu vou ficar bem aqui, como ele também pode ficar bem lá, o quanto eu posso emitir daqui vibrações salutares, maravilhosas, mas para isso eu tenho que sentir elas, o quanto eu posso fazer uma oração, né, com o coração aberto e emitir essa paz que eu posso estar sentindo, ou não, eu posso ficar aqui chamando, pedindo, dizendo que não é justo e criando uma energia onde eu me inflamo, onde eu fico numa condição muito sombria e não consigo dar continuidade, como você disse, de usar o tempo a meu favor, né? Eu paraliso, porque muitas vezes eu uso o tempo a meu favor, outras vezes a gente pode estar usando o tempo para nos paralisar, a gente não sai do lugar. Então, esse cuidado do ente querido é como se caísse uma ficha e falasse assim, nossa, tudo que eu tenho que me transformar aqui nessa nova realidade, ele também tem. Então, É agora, verdade. vamos nos ajudar. Eu vou ajudar ele, né? E tenho certeza que ajudando ele vai ficar melhor e vai também poder me ajudar, né? Nós vamos nos ajudar. E um grande desafio, Rosana, ouvindo aí as suas palavras, porque assim, a cabeça ela não para de funcionar, as lembranças, né, ficam assim, mexendo de um lado e de outro. E um grande desafio que eu passei, inclusive muito recente, né, eu estou falando por experiência própria, inclusive até dentro desse tema, cuidando do nosso ente querido, um mês após o falecimento do meu filho, eu trabalho com eventos e eu tinha uma programação a ser cumprida, no qual, imagina, um mês após o falecimento do meu filho, animar um baile de carnaval infantil.
Aí as pessoas me olharam, me julgaram, mas eu fiz, primeiro, pela minha ética profissional, e segundo, porque eu sabia que o meu filho tinha tanto orgulho da profissional que eu sou. Então, eu falei assim, não, meu filho não iria querer me ver debaixo dos lençóis chorando, eu vou continuar por ele, para ele, sempre por ele e por mim, junto ao nosso amor. Porque eu sei que a forma que eu fiz, o meu trabalho, que foi exalando o meu amor naquele momento, que dentro de mim ainda tinha muita tristeza, né? Meu filho deve ter ficado muito feliz, porque ele me olhava de longe, ele gostava de falar para os amigos, aquela ali é minha mãe. Às vezes, no programa de televisão, na rádio, ele falava com os amigos, mostrava, assim, canal do YouTube, o programa, na época que eu tinha um programa de televisão. Então, assim, eu sabia que o meu filho tinha muito orgulho do que eu era. Então, eu não poderia apagar essa minha chama e enterrar tudo isso que ele sempre gostou tanto. E isso é maravilhoso, porque, de certa forma, você está usando também o de lá para cá. Você usou. Ele se sentiria tão bem de me ver aqui, dando continuidade nesse amor, dessa vida toda que nós firmamos aqui. E você se agarrou nisso e usou isso como um impulso para você poder não paralisar e poder dar esses passos, e isso ajudou você a ficar melhor. E eu penso que essa via é de mão dupla. Horas você se utiliza, como você explicou, horas eu utilizo, eu quero ficar bem, porque eu quero também emanar para ele essa serenidade, esse equilíbrio, né, essa sensação de que nós estamos unidos pelo amor. Então, desta forma, ambos nos cuidamos e continuamos cumprindo a missão. Porque se você é mãe, se você é esposa, se você é filha, a nossa missão é o bom relacionamento, é nos ajudarmos, compartilharmos com o outro as dificuldades, os desafios, para que a gente possa ajudar o outro a passar por eles. E eu não acho que isso é interrompido com o desenlace do corpo físico, nós continuamos nos amando, nós vamos continuar servindo um ao outro dentro dessa missão de evoluirmos e sermos pessoas cada vez mais equilibradas e podemos viver num bem-estar, né? Num bem-estar que a gente constrói internamente. Aí é maravilhoso. E é aí que nós vemos que esse programa de amor, ele está todo conectado, né? Uma coisinha a outra. O que você acabou de falar, a gente já cai no tema 7, quem ama sente saudade, né? E aí a gente vai vendo que tudo está entrelaçado, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso. É uma grande descoberta quando a gente passa a olhar com outros olhos. E aí a gente vai para o nosso nono tema, que é o poder da gratidão, porque eu acho que quando a gente fala do 7, fala do 8, no 9 a gente concretiza, como você está dizendo, está entrelaçado, porque no 9 a gente tem certeza do poder que essa gratidão, do afeto que a gente vinculou com essas pessoas que a gente ama, nos transformaram na pessoa que a gente é, no poder que a gente tem de poder agradecer tudo isso que a gente recebeu e sairmos nesse momento da reclamação. Eu não estou dizendo que todo mundo que chega na nona semana tem obrigação de sentir isso, não, mas é um despertar de possibilidade de sentir. Às vezes a pessoa vai sentir no grupo 2, no grupo 3 que ela faz, ou então ela faz o treinamento, quando ela começa a colher, aí desperta isso nela, é possível, não importa. Mas esse é o chamado, a gente fazer uma anexação que esse presente da vida, ele floresce quando a gente entende o poder da gratidão daquilo que a gente recebeu. E a gente pode ficar focado na perda ou a gente pode ficar focado no ganho. Então, a gratidão, para mim, é focar no ganho, porque a gente entende que nunca perdemos nada. E, às vezes, quando a gente fica aqui focado numa perda, a gente perde a identidade do que nós temos de verdade, porque a gente não enxerga tudo isso que nós temos dentro de nós e ficamos só focados na ilusão da perda, porque amamos, nunca paramos de amar, mas ficamos nessa ilusão da perda. Então, quando a gente consegue sentir gratidão por tudo que a gente recebeu, a gente gera um corpo para aquilo, a gente materializa esse poder, porque isso vai ficar em nós, a gente vai conseguir acordar e ser uma pessoa grata todos os dias a todas as coisas, que não é só aos nossos filhos, mas a todas as coisas, né? Porque tudo é presente. Teve, inclusive, Rosana, o último grupo que finalizou, antes desse que eu estou participando agora, que teve uma acolhida que, assim,
falou uma pérola que eu tenho isso anotado no meu caderninho, mas hoje eu já tenho na memória. E ela havia perdido o marido, só que ela disse que, assim, eu não quero ficar presa no luto, eu quero apenas viver o luto, né? Que tem, assim, uma diferença muito grande da pessoa não ficar dentro do luto, ou seja, afundada naquela mágoa, naquele pessimismo, naquela lentidão. Agora, ela pode viver o luto de forma mais serena, né? Como todos esses tópicos que a gente já falou, viver o luto, vivendo a saudade, a lembrança, a certeza, né, da validação de todos os nossos sentimentos, tem uma diferença muito grande. Então, quando ela falou isso, eu falei, nossa, isso é uma frase tão pequena, mas tão poderosa, que eu anotei no meu caderninho e eu trouxe isso para a minha vida. Eu não quero viver dentro do luto, mas eu vou sim continuar a viver o luto, porque o luto é a memória viva do meu filho dentro de mim. E faz parte, a gente não tem que negar nenhuma possibilidade, né? A gente viver isso, sentir a transformação, tudo que a gente passa, o que a gente sente, o que a gente vive, o que a gente pensa, como o outro conecta com a gente, tudo isso faz parte desse momento que é doloroso para a gente, isso não pode ser negado, né? Mas a gente chega no momento, nós podemos começar a ter uma sensação diferente, podemos começar a ter uma sensação de que tudo isso foi nos dado, né? E como nós somos pessoas cheias desse amor. Como esse amor que, claro que a gente sabia que amava enquanto eles estavam aqui junto com a gente, no sentido do corpo físico, claro, a gente sabia, mas é como se, com a partida, a gente entendesse que esse amor é muito maior do que a gente imaginava, porque a gente imagina muito o amor ali naquele ser, naquele corpo. E quando a gente se dá conta, a gente começa a perceber que aquele amor nos faz amar muitas outras coisas. Você vê, o projeto só nasceu graças ao amor, aos meus dois filhos. Todo mundo que se agregou ao projeto, que veio buscando acolhimento, veio porque ama alguém. Todo mundo que começou a ser acolhedor, passou a ser acolhedor porque ama alguém, então valida esse amor. Então nós fomos nos juntando, ao contrário do que a gente pensa, nossa, mas um monte de gente que sofre, não, nós somos um monte de gente que ama. Nós fomos nos juntando porque fomos percebendo a força do amor, por isso que nós falamos que nós usinamos o amor no projeto, é uma usina, porque imagina um monte de pessoas que amam juntas, é o nosso caso, né? Nós temos certeza de uma coisa, nós amamos. E nos amamos tanto que viramos uma família universal. É maravilhoso. E aí eu penso, a gente poderia estender isso a outras coisas, né? Ser grata à nossa vida, ser grata ao trabalho que a gente tem, ser grato, né? Sentimos gratidão por acordarmos todo dia. Não porque a pessoa desenlaçou do corpo físico dela, mas ser grato por todo esse sentimento, desde que a pessoa nasceu, a gente conheceu, né? Ou às vezes são nossos pais, ser grato aos nossos pais terem nos dado essa possibilidade de viver a educação, os cuidados, e, nossa, é uma infinidade de coisas que a gente recebe e depois aprende. Passar para frente tudo aquilo que a gente aprendeu com aquele filho maravilhoso, com aquele pai maravilhoso, aquela mãe, aquele esposo, né? A gente poder levar para frente de milhares de formas, um blog, de um livro, de contar histórias, de dividir com os netos futuros, né? De alguma forma, porque esta é a forma para mim que o planeta vai se transformar numa grande família. Nós vamos só descobrir que somos uma família universal e vamos nos tratar como irmãos se nós tivermos gratidão à convivência que a gente tem entre nós. Essa possibilidade aqui, eu e você falando, as pessoas que estão assistindo, criando esse vínculo também de convivência, e é isso que em algum momento, quando nós entendemos que todos estamos unidos pelo amor de um pai e de uma mãe, de um avô, de uma avó, né, por um amor divino, misericordioso, é que a gente vai começar a perceber que a vida pode ser vivida de uma outra forma, né, de uma forma mais leve, mais agradável. Então, eu acho que a gratidão é um dos maiores poderes que a gente tem quando a gente entende o valor do amor. E a gratidão está presente na nossa vida diariamente, a partir do momento que a gente acorda. Acordei, gratidão por mais um dia onde eu posso fazer algo diferente para mudar a minha vida, para mudar a vida de uma pessoa.
A gratidão tem que fazer parte da nossa vida a partir do momento que a gente acorda. É verdade. E aqui vai esse recado, né? Gratidão a Lelê, que veio fazer parte aqui do Minutos. Gratidão a você que está nos assistindo e entendendo que se você quer ser um acolhedor ou se você já é, lembre-se, a gente vai sempre fazer uma diferença na vida do outro e o outro vai sempre fazer uma diferença na vida da gente. Então, que a gente possa se unir com esse único objetivo da gente poder colaborar no momento que o outro vive e, como aprendizes, crescer através dessa troca. Então, que isso sempre vai nos tornar seres humanos cada vez mais conscientes para a gente viver uma vida mais pacífica e harmoniosa entre nós do planeta. Lelê, gratidão total por você estar aqui, amada. Beijo. Obrigada pelo convite. E aqui eu deixo o meu poder de gratidão a esse projeto maravilhoso, que ele foi o grande divisor de águas na minha vida, por ter conhecido pessoas tão maravilhosas, por ter aprendido e continuar aprendendo coisas tão simples, mas que foram tão significativas e que mudaram tantas coisas no meu jeito de ser. Obrigada a tudo e gratidão a todos. Olha, querida Alessandra, para quem não sabe, né? A Lelê é a Alessandra. Muito amor no seu coração, querida. Um grande beijo para você. Até mais, gente. Tchau.